E aí? E aí, Ari, tudo bem? Depois de alguns anos se conhecendo, finalmente a gente vai conseguir, enfim, conversar. Enfim, talvez conversar no sentido de colocar junto com outras pessoas, né? O que a gente já às vezes se liga, se fala, troca mensagem, né? Total, eu fico pensando que desde a época da Pivô, assim, que a gente se encontrou, né? Eu acho que a gente estabeleceu essa conexão, que é uma conexão que, sei lá, vem do Caribe, passa por Recife, chega em Vitória, assim, então ter esse momento da gente poder estabelecer esse diálogo, assim, para que outras pessoas também possam saber talvez um pouco do que a gente conversa há uns 3 anos, assim. Há uns 3 anos. Eu acho que isso vai ser muito interessante. Também. Então, Tô animado. também. Eu sou Rafael Segato Barbosa da Silva, sou artista multidisciplinar e também um trabalhador do mar. E estou aqui hoje para conversar com a Ariana Nuala. Sou Ariana Nuala, sou curadora, começo minha pesquisa muito relacionada a coletivos negros em Recife e investigando relações de poder e impermanência dentro dessas coletividades. E hoje trabalho no Museu Afro Brasil como curadora também de lá. E é isso, estou aqui feliz por estar conversando com o Rafael. Como é que tu começa esse trabalho todo, né? Mas o teu trabalho, como é que tu se vê, assim, como artista? Eu acho que tem uma coisa interessante que talvez eu comece por esse trabalho e volte e fique fazendo essas idas, assim, né? Essa ideia de linha-mar, que para mim é uma ideia de encruzilhada, é uma coisa que acompanha o meu trabalho o tempo todo, assim, né? Se eu vou lá em Caminhos Possíveis, em 2018, que é a minha primeira individual, são fotografias de um processo de pesquisa de imersão em várias regiões do Pará, assim, e aí dentro dessa dinâmica do ciclo da pesca e tudo mais, essa linha do horizonte já vinha ali se apresentando como uma possibilidade, assim, né? E essa linha é um pouco confusa, um pouco sem ter necessariamente uma direção, mas eu acho que construindo essa ideia de pensar essa linha do horizonte, que também é a linha de Calunga, dessa divisão dos mundos como uma encruzilhada mesmo, né? E aí eu vou desdobrando isso em outras possibilidades, passando por Paciência de Pescador, que essas linhas então vão ganhando outras materialidades e vão assumindo lugares já de uma relação de pensar o altar como encruzilhada, os assentamentos como encruzilhadas, o próprio Potumitã, assim, né, do voodoo como encruzilhada. Então, de fato, pensando nesses entroncamentos, sabe, de mundo, assim, e consequentemente nessas múltiplas possibilidades. Eu acho que eu começaria um pouco por aí, assim. Tu falou 2018 e já localizou num trabalho que era lá no Pará, né? Mas assim, eu fico pensando ainda, porque é isso, a encruzilhada e talvez tudo isso que tu traz, ele tá anterior a tudo isso, assim, né? Inclusive a gente, ao trabalho, enfim, a essa conversa. Mas eu fico pensando ainda esse estalo, assim, de criação, assim, anterior a 2018 ainda, sabe? O que seria? Talvez seja interessante ter tido esse início pelo Pará, porque eu acho que o Pará ele vai me reconectar com uma série de possibilidades da minha existência, seja nessa matéria, seja da existência das pessoas que me fazem existir aqui, assim, né? Nessa dinâmica dos meus antepassados, dos meus familiares. Mas eu acho que tem um ponto interessante, assim, né? Tinha um momento da vida vivendo em Vitória, a gente está nesse território, pensando esse arquipélago e tudo mais, eu me deparo com uma coisa numa encruzilhada, assim, né? E essa imagem é uma fotografia de muitos peixes, assim, muitos peixes. E a história da minha vida é uma história que está muito atrelada à dinâmica da pesca, de estar em alto mar e tudo mais. Eu cresci assim com meu pai. Então, antes de saber nadar, eu estava em alto mar, eu estava com ele pescando. Como ele mesmo diz, eu ficava mareado, deitava, dormia, até aprender a me estabelecer nesse movimento, assim, né, nesse fluxo. Ou às vezes eu ia para dentro da água porque não sei se tu saca, mas quando tu tá mareado assim no mar
e tu entra na água e isso passa imediatamente, assim, né? Essa sensação de enjoo e tudo mais. Então, antes meio que de saber nadar, eu já estava meio que agarrando nessas cordas das âncoras, das embarcações, assim, enquanto meu pai estava pescando com outros pescadores. E isso foi a minha vida, assim, né? Seja em alto mar, seja também nesse fluxo de encontro de rio com mar, que eu acho que é uma coisa muito fundamental. E aí, novamente, o Pará, né? Nesse lugar, desse grande estuário, enfim, dessa dinâmica, que eu acho que talvez ela me reconecta com muitas coisas por conta de uma intensidade, assim, sabe? De um fluxo muito intenso e, assim, inevitável. Entrando um pouco nessa história, assim, né? Que é a minha relação com meu pai, eu vou entender essa relação que já é estabelecida pelo avô dele, que é o meu bisavô, pelo meu avô, que é o pai dele, seja na pesca da tarrafa, seja nessa pesca que vai estar ser muito circundada na Baía de Vitória, nesse estuário assim da cidade, e também com outras práticas, né? Porque quando em alguma medida a pesca não era o mecanismo, o meu bisavô tinha uma dinâmica da catraia, né? Que é um transporte a remo, né? E aí meu pai adora contar uma história. Assim, ele fala que meu bisavô morreu com um coração grande, né? Porque de tanto remar como um coração é um músculo, ele cresce, né? Sim. Então isso é uma decorrência dessa história familiar, assim como muitas outras. Às vezes quase importa menos se isso de fato foi o fim dele nessa matéria ou não, assim, né? Porque ele morreu com um coração grande, assim. Isso é a potência da coisa, assim, né? Lá no início tu falou sobre essa ideia da linha, né? Que a linha seria também um marco, de certa forma, ilusório, né? A gente fala sobre a linha, mas a gente pode transmutar a linha para ela ser um portal, né? E ao mesmo tempo a linha, pensando num sistema sociopolítico, ela é fronteira também, né? Ela é o que coloca a gente, enfim, já começou outras vezes, mas é o que coloca a gente divisas, né? Que são normalmente territoriais e que falam sobre lugares de poder, que falam sobre a construção de uma nação que normalmente é marcada por uma ideia de pureza, e que o estuário por si só borra isso, né? Porque a gente está falando sobre uma perspectiva que a gente tem o mar e a gente tem o rio e tem o encontro das águas, então é quase também uma celebração desses encontros, né? Da mesma forma que eu fico pensando, não sei, sobre essa coisa do coração grande, que para mim é uma inteligência muito forte de se pensar o imaginário e o sonhar, assim, né? Porque pensa tudo que essas fronteiras e essas linhas, né, elas causam, inclusive no nosso sonhar, né? Então a gente sonha e aí a gente às vezes fica tendo espasmos, a gente fica tendo uma relação de inquietação que contrai os músculos. Então o exercício para, ampliar, para renovar esses músculos a partir de uma ideia que é o imaginário, mas que também poderia ser sonho, que começa na água, me parece assim muito bonito. Sabe, quando a gente, encaixa. Enfim, são comentários, né? Mas eu não sei, assim, localizando um pouquinho Vitória, porque eu acho que a gente não consegue também, né, se desterritorializar, assim, né? A gente tem um pouco disso. Eu fico pensando como é que tu vê essas linhas no teu dia a dia, né? Eu acho que quando eu te escuto falar assim, eu vou pensar também sobre um pouco como eu vou enveredando, né? Como que esse mar e esse rio vão se encontrando na minha trajetória artística de um modo geral, assim, né? Então, pensar desde encontros e processos de pesca, de uma atividade ali com outros pescadores, que podem me remeter à minha história, porque vão me remeter a todo o aprendizado que eu tive com meu pai, mas que vão se desdobrar em calafetar um barco, que é vedar um barco para que ele consiga navegar. E essa calafetação, assim, né, são linhas entre as madeiras que a gente vai preenchendo e borrando ao ponto daquilo tudo virar uma coisa só, assim, né? Então é uma linha muito fundamental para uma estruturação, mas que ela, em alguma medida, também ela vai desaparecer porque outras coisas precisam surgir para que uma navegação possa acontecer, né? Para que um caminho possa se dar.
Então, desde esses processos de aprender a calafetar o barco, de estar numa dinâmica de encontro com outros pescadores, até de fato a me situar em Vitória, que é o meu lugar de origem, mas é um lugar também de muitos fluxos, assim, né? Eu nasço aqui, eu vivo em tantos outros lugares que estão em território, seja no Espírito Santo, seja no extremo sul da Bahia, mas não tem como eu não pensar quando eu articulo sobre essa coisa, eu articulo não, né? Quando meu pai fala sobre essa coisa do coração grande, sobre esse processo e essa prática da natação, assim, né? Que eu acho que é a minha forma de me relacionar com essas águas desse arquipélago, né? Dessa cidade de Vitória, assim. É a possibilidade de colocar o meu corpo nesse encontro com essas águas, assim, né? Então é um corpo que ele pode ser um barco, mas ele também tem um fluxo vital ali, né? Tipo, do acontecimento, que também é o trabalho da minha própria musculatura, né? Sim. Eu acho que quando eu penso no coração grande e penso nesse método, né, nessa relação que eu estabeleço com a cidade, que eu acabo chamando de método, porque é como a gente traduz para o campo da arte, talvez, mas é um fluxo de encontro onde esse corpo precisa sentir essa água, mas ao mesmo tempo existe uma musculatura que precisa ser exercitada. Então o meu corpo ele vai se expandir assim, literalmente assim, né? Existe uma mudança estrutural para que isso possa acontecer, para que então eu possa entender como que essa dinâmica e esse fluxo acontece nessas águas assim de Vitória. Eu acho engraçado isso que tu fala assim sobre o método e sobre a tua própria musculatura. Eu enxergo muito a tua prática como uma prática performática, né? Em dado momento assim eu sinto que a relação com a linha é uma linha que ela não está simplesmente no desenho, ela não está simplesmente, enfim, na própria relação instalativa, né? Mas ela envolve o que tem do corpo, do teu corpo na prática instalativa. Eu acho que essa relação também de métodos e tem uma relação também do que o outro pode fazer, sabe? É um exercício que outra pessoa poderia estar ali junto e poderia estar fazendo de certa forma. Então tem uma criação que, enfim, a gente pode entender que são de segmentos, que é muito comum também dentro do mundo da performance, assim, né? Desde que ela existe, assim, pensando a mais clássica, assim, dos anos 60, ou pensando anteriormente a ela também, que é um modo de vida, né? E é um modo de vida que está sendo criado, né, dessa forma, né? Ou criado não necessariamente de um lugar novo, né? Mas aquilo que está sendo repescado a partir da autoobservação, inclusive, né? E de certa forma, essa outra coleta né, que acontece entre vários mundos, né, ligados a esse mundo aquático, de certa forma, que vai a isso, desde quem pesca quanto de quem é pescado, né, e de como esses corpos, inclusive, enfim, tem um processo ali de estado de decomposição, né. E aí eu fico pensando nisso, assim, queria que tu comentasse um pouco essa relação de se ver performando. Eu acho que isso é uma questão interessante, assim, porque quando eu penso no gesto de nadar, no ato de nadar, ele é um mecanismo para que eu tenha a possibilidade de circular por essas águas, né? Mas existe um preparo para que isso possa acontecer, assim. Seja o corpo que está sendo preparado, como eu disse, constantemente, né? Então ele vai se adaptando à própria condição, assim. Seja um preparo que se dá do ponto de vista prévio mesmo, assim, né? Um alongamento ou uma prática que também pode ser uma metodologia, mas que também pode ser um treinamento, assim, né? Tipo, para que esse ato de nadar aconteça, assim. Então, por mais que ele seja um mecanismo para que eu encontre, colete e dialogue com esses tantos seres viventes, assim, que estão nesses ambientes, assim, nesse ecossistema, de fato ele tem um processo de repetição, assim, né? Inclusive na própria lógica da insistência,
É ritualístico, né? Totalmente. Porque tanto o gesto de você se preparar para nadar, quanto o gesto de você nadar, ele é uma prática de repetição, assim, né? E se a gente vai para lógica dos terreiros, das práticas, sejam de matrizes africanas ou povos originários, e pensa sobre o fundamento, assim, inclusive a gente precisa que alguém garanta o rito, né? Para que ele possa acontecer, assim, né? Dentro desse processo, esse gesto seja um gesto fundante de um rito que acontece dentro do meu trabalho para que qualquer desdobramento do meu trabalho possa acontecer. Mas ao mesmo tempo ele é uma prática de natação. A gente que nasce em lugares banhado por águas assim, você vai ter formas diferentes, mas desde criança você vai estar se relacionando e nadando e precisando aprender a nadar também para lidar com esses espaços, com essas realidades, assim, com esses ecossistemas, assim. Então também é muito interessante pensar como que a minha prática transforma esse gesto, mas como também que esse gesto é um gesto que está presente na corporeidade de corpos e corpos que são d'água, sabe? É e não é, né? Existe também o medo da água, né? Existe uma relação também que ela é contrária, assim, inclusive pensando, sei lá, uma vez eu estava conversando com um artista que também era, sei lá, de Guadalupe, né, pensando o Caribe, etc. Existia um medo do azul, assim, né? Pensando essa dimensão, inclusive, dessa memória, né, muito direta daquilo que é o tráfico, né, de pessoas escravizadas. E aí, claro que eu penso assim, em Recife, todo mundo se banha nas águas, inclusive existe uma relação, né, de ser um espaço que tem muito tubarão, mas mesmo assim as pessoas ainda teimam, né, de estarem ali. Essa questão do tubarão é por causa de uma esfera também política de violência, né, de um porto que foi construído ali e que faz com que esses animais, né, que estavam ali também de certa forma distanciados pelos arrecifes, né, que marcam a cidade, né, eles acabavam antes não entrando e agora entram de uma maneira muito, sei lá, de 20 anos para cá, muito acessível, né, a orla da praia, né. Mas é isso, assim, né, eu acho que a água tá ligada à brincadeira, para mim ela é isso. Eu sempre fui uma pessoa muito do nadar também, de estar ali. Fui estimulada a isso, acho que por uma via, inclusive, atlética. Meus pais são atletas e eu fico pensando também nessa esfera de um corpo negro. Meu pai e minha mãe são pessoas negras que, né, foram atletas e estão ligados a esse processo também de uma alta performance, né, que é atrelada ao corpo negro também, de certa forma. E eu aprendi a nadar porque eu tinha que fazer um esporte, então natação foi o lugar. Mas isso também não é comum, né? Eu fico pensando, sei lá, num artista que tem lá em Recife, que é o Mitz Queiroz, né, que vocês conversaram já algumas vezes e que tem um projeto muito bonito, mais ligado à fotografia, mas pensando essa relação dele, que estava ali também numa comunidade de pescadores, ali no Pina, que fica perto de Boa Viagem, onde fica a maior orla, né, de Recife, e que ele entendeu, né, pelo corpo dele não ser um corpo de um homem cis, né, que ele talvez tenha sido retirado, né, dessa ideia da natação, né, assim, dessa ideia, dessa possibilidade de mergulho. Os fazeres ligados ao corpo dele estavam em outro lugar. E aí, ao mesmo tempo, existia essa persistência dele, né, nesse caso, de se costurar o território a partir do nado, né, para além da fotografia, entendendo toda a errância, né, que eu acho que também é uma palavra que é muito cara, assim, pra gente, porque a gente vai aprendendo dentro desse aspecto que tem a ver com tremores, que tem a ver com erro, que tem a ver com a ideia de não purismo, né, que está ligada novamente ao estuário, e aí ele vai meio que se desenvolvendo a prática artística a partir disso, né. Enfim, e aí são muitas coisas. Eu acho super interessante, assim, ver a tua prática disso, dessa preparação que é atlética, que é ritualística, que tem a ver com, enfim, a natação em si, né? Se colocar enquanto, talvez não como performer, mas como nadador, e entender a dimensão do que seria ser um nadador, né? Entendendo todas as esferas políticas, espirituais, enfim, né, sociais que implicam isso,
talvez seja uma coisa que me comova, assim, quando eu vou falar contigo sobre o teu trabalho. E é que é uma coisa muito tua. Acho que a gente passa por uma investigação visual que a gente consegue, às vezes, pela forma, né? Pensando as artes visuais, né? Às vezes a gente pega um trabalho e fica, esse trabalho parece com esse, parece com aquele, indo por aspectos formais, o que normalmente é um erro, né? Porque os trabalhos são muito mais do que aspectos formais. Mas essa prática que tu tem ao longo de anos, eu, inclusive quero perguntar, quanto tempo tu nada? Né? Assim, sistematicamente, mas eu digo, isso só você vai ter, né? Eu não consigo, eu posso começar agora, né? Mas esse ritual e o ritual da forma como você faz, só você pode me ensinar, porque isso está impregnado no seu corpo, né? Por isso que eu sempre penso que é uma prática performática, assim, nesse sentido. Eu sistematicamente nado desde 2018. E é um nado que eu diria autodidata, assim, né? No sentido de colocar esse corpo e entender como que esse corpo reaprende a respirar, como que esse corpo vai se adaptando a esse ambiente e, logicamente, usando das próteses das ferramentas que a gente precisa para também estar nesse ambiente aquático, né? Sejam os óculos, pé de pato, enfim, toda essa indumentária, assim. Mas eu acho que esse processo de natação é um processo que ele se inicia numa investigação, quase num processo de coragem, assim, né? Como que eu me adentro a esse espaço? E eu passo um período aprendendo a respirar. Eu achava que era a primeira coisa que eu precisava fazer para conseguir estar dentro desse espaço, assim, dentro dessas águas. Então eu ficava tentando entender como boiar, como subir, descer, como virar o rosto, enfim, é um campo de estudo, assim, né? E, obviamente, sendo atravessado por uma série de coisas, vendo vídeos, entendendo também como as outras pessoas faziam, percebendo também esses outros corpos que vão nadando pela cidade de Vitória, que majoritariamente não são corpos negros, assim, né? A gente sabe quem tem a condição de nadar livremente. Então, a partir de todo esse processo, eu fui primeiro entendendo como que eu poderia respirar, assim, porque eu fui percebendo que a capacidade de respiração era a possibilidade de conexão plena, assim, né? Porque se a gente pensa que o ar que está na atmosfera entra no nosso corpo, passa pela nossa corrente sanguínea, para que eu possa executar esse gesto, que é o nado, eu estou falando sobre um processo de conexão muito profundo, assim, né? Se a gente olha para os fundamentos Bantu que estruturam muito a minha pesquisa, a minha narrativa, a minha forma de viver, e vai pensar nas árvores, nas bandeiras, que estão conectadas ao céu e à terra, ao céu e ao mar. Então, o meu corpo, em alguma medida, passa também a ser esse instrumento quando eu estou nessa prática. E aí eu acho que vem uma questão do rito, que também é muito fundamental, para além dos processos de preparação, assim, que é o entendimento da consciência, sabe? Existe um lugar da natação que te coloca dentro da sua cabeça que eu acho que produz muitas coisas, né? E voltando novamente para os fundamentos. Nas tradições Bantu, se você basicamente percorre 7 caminhos durante a vida, né? Então você tem esses 4 caminhos que são de compreensão e apreensão do mundo, para frente, para trás, para um lado, para o outro. E você tem esses 3 caminhos que é para cima, para baixo e para dentro, né? E para nossas tradições, esse 7º caminho, que é o caminho para dentro, quando você entende tudo aquilo que acontece, você se volta, se sai de si para se voltar para a comunidade, assim, né? De um modo geral, seja qual for essa comunidade, porque elas também são muitas, né, dentro dos contextos que a gente vive. E acho que esse gesto de nadar é o que me traz a isso, sabe? É o que me coloca, né, nessa possibilidade, assim. Pensando assim, o que para tu seria, então, esse fundamento do mar? Eu acho que é uma pergunta que ela tem muitos caminhos, porque ela é uma encruzilhada, né? Assim, ela é uma série de possibilidades. Mas o que eu fico pensando sobre o mar em suas múltiplas
camadas assim, é de fato uma produção de vida, né? Então, como que um corpo negro pode nadar e pode circular por esses espaços de forma livre, assim. E a liberdade, eu acho que inclui compreender as nossas limitações, sejam elas as produções de violência ou uma questão física da nossa corporeidade, assim. Eu acho que traz isso, assim como traz uma certa liberdade no sentido mais profundo da sensação do desprendimento, assim, né? E aí, quando eu digo do desprendimento, eu estou falando de uma questão material, né? Do contato com a coisa física, assim. E talvez isso me leve a elaborar um pouco sobre como um nadador, um mergulhador, talvez tenha uma similaridade muito grande com um astronauta, assim, né? Com essa possibilidade de um corpo que está em liberdade, né? Não está necessariamente fixado, mas ao mesmo tempo ele está sentindo todas as... Ele borra a gravidade, né? Exatamente. Acho que seria nosso desafio maior, assim. Ele inverte as leis da física, né? Eu acho que faz sentido, assim. E ele desloca com certeza a nossa capacidade de compreensão de absolutamente tudo, assim, né? Então é um exercício de compreensão, de descompreensão, de construção, de reconstrução, de tempo também, né? De passado, presente e futuro, tudo acontecendo, assim. Eu acho que é de fato um lugar de muita profundeza, assim, né? Não é à toa que é um lugar de vitalidade, de muito mistério. E é um mistério que a gente sabe que não se desvenda, assim, né? Mas a gente se banha nessa água, a gente deseja essa água, a gente produz essa água dentro da gente para que a gente possa construir outras possibilidades. E aí talvez eu volte para a coisa da linha, assim, né? Porque se a gente pensa nessa imensidão e pensa nessa linha do horizonte, novamente voltando para os fundamentos Banto, que é essa linha de Kalunga, que vai dividir ou encontrar o mundo dos vivos e dos mortos, aquilo que está na nossa visualidade e aquilo que é mistério, assim, o meu trabalho queira saber essa linha, sabe? E queira saber não no sentido de uma resposta, mas se essa linha é uma encruzilhada, assim, o que pode existir dentro dessa linha, sabe? É quase como eu entro dentro dessa linha e produzo alguma coisa. Porque uma linha é um lugar de encantamento, né? É aquele fundamento, né? Quando você tem um objeto, você pensa que é sobre aquilo, mas é sobre o que está invisível, né? É uma sensação boa, assim, né? Que o Okuin-Enzema sempre falava, né? Quando ia começar algumas propostas de curadoria. E aí eu fico pensando muito nisso, assim, né? Tipo, essa linha, se seria possível ver, né? O que é, como a gente, ela não está necessariamente dentro de um lugar dos sentidos, né? Esse sentido. Mas como é que a gente conseguiria criar dentro de uma produção de encantamento, né? Que eu acho que é uma coisa que tu fala muito, assim. E que ela está em todo lugar, né? Mas se colocando no mar, né? É como tu falou, a relação interplanetária do astronauta, a gente conseguiria, eu acho, exercitar essa camada, por isso que eu trago da física, assim, né? Porque a física, ela foi muito violenta, pensando todo o princípio, enfim, no pensamento moderno, né? De um processo de subjugação, né? Então, ela está junto à constituição, né? Dessa relação do que é valoroso, né? Então, a gravidade, ela estaria dentro de uma perspectiva também, né, desse peso, daquilo que tem valor e o que poderia flutuar, né? Então tem toda uma relação também do que é sublime e de como isso evoca, de certa forma, algumas cosmologias que estão ligadas muito a princípios que não são nossos, né? Então, enfim, eu fico pensando nessa constante que ela não é céu e terra, enfim, mar e terra, porque isso é distinto, né? Mas sim porque existem complexidades de renovação e transmutação que os elementos eles se passam, né? E que talvez que não sejam tão visíveis aos nossos olhos, né? Mas que talvez com a relação de paciência e de tempo, né, elas percorram, né? Por isso que elas são muito porosas. Você acha que dá para aproveitar um pouco, né, disso que eu falei, assim, mas para pensar que a gente está aqui em Vitória,
minha primeira vez em Vitória. Acho que a gente fez várias caminhadas para falar sobre o teu trabalho também. Mas a gente está agora num projeto, né, num processo específico, que é o Linhamar, né, que dá, né, numa instalação que tem 3 vídeos. E aí eu acho que tu podia comentar um pouco sobre esse processo, porque para mim, isso que eu comentei, né, sobre o performar e a ritualística, assim, dentro disso, para mim se apresenta muito nesses vídeos, né, porque eles são muito do teu cotidiano. São coisas que eu imagino que você estaria fazendo independente, né, de estar em estado de arte ou não nesse sentido, mas que eles provam e fazem parte de uma extensão de um ritual, né? E aí eu acho que tu podia, sei lá, de repente falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que o Linhamar, ele tem... engloba toda essa conversa, assim, mas ele parte de uma necessidade muito simples, assim, né? Que é como eu poderia documentar a minha prática, seja cotidiana, seja esse campo mais criativo dentro, enfim, do meu trabalho artístico, de um jeito que não fosse uma documentação, assim, né? Mas de fato que trouxesse a poética e talvez até a complexidade que o meu trabalho tem, assim, né? Porque eu entendo que são muitas camadas, assim, né? Entre o que é visível e não visível, entre o que é ritualístico, talvez até tudo seja, assim, né? Mas isso eu acho que era o ponto de partida para começar a pensar esses filmes, né? Esses vídeos e tudo mais. E ao longo do ano a gente foi tentando elaborar como que isso poderia acontecer. Talvez seja interessante situar um pouco em que lugar que cada vídeo está, assim, né? Em Vitória tem uma procissão marítima muito tradicional, assim, né? Que é a procissão de São Pedro, que é o padroeiro dos pescadores, assim, né? Se a gente pensa nesse território, em tantos outros, né? No Brasil e em outros lugares também. Sim. E aí o São Pedro, eu acho que ele tem essa possibilidade também desses entroncamentos, sejam das violências ou das negociações, que a gente coloca pensando na modernidade colonial, assim, né? Porque ele é quem segura a chave, né? Ele é quem abre essas portas entre mundos, né? Então ele tem uma ferramenta que dá essa possibilidade de acesso, então ele guarda, né, esse entroncamento, essa encruzilhada. E aí se a gente vai lá para o Caribe, assim, que eu acho que é um lugar que a gente pode ficar indo e voltando se a gente pensar em arquipélago, enfim, e nessas práticas também fundamentadas pela diáspora banto, assim, mas acho que pela diáspora negra de um modo geral, assim, né? Ele vai ser pensado como Exu, assim, né? Como essa figura que está ali nessa dinâmica da encruzilhada. E eu tinha uma promessa, assim, né? Eu tinha uma promessa que eu queria pagar, que era fazer uma entrega, assim, né? Uma oferenda de corpo presente para essa procissão, assim. Eu acho que era o meu compromisso com tudo que eu vivo nesse território, assim, né? Em Vitória. E então acho que esse foi o dispositivo para começar a pensar esses filmes, né? Então ali eu entendi que tinha uma ação ritual acontecendo, mas na construção desse processo era interessante perceber que a prática de natação também estava nesse gesto, né? E como que tantos outros movimentos poderiam ser compartilhados por esse processo. Então eu sinto que são 3 filmes que vão passar por esse lugar, seja da promessa a pagar para São Pedro, dessa dedicação e dessa devoção a essas práticas marítimas, assim, seja do processo de natação, que é um processo de encontro, de coleta, de escuta, com tantos outros seres que contribuem para o meu trabalho acontecer, sejam os fluxos das correntes que podem trazer uma série de elementos e de matérias
que vão ser encantadas e reencantadas com a minha prática artística, com essa forma de ser e estar no mundo também, que eu acho que vai para muito além de uma prática, assim, de um método, seja numa atividade cotidiana de ateliê, né? Que é onde isso tudo acontece, assim, né? É esse lugar da manufatura, do entendimento, da fabulação da materialidade, sabe? Desse processo, assim. E ao mesmo tempo é muito interessante perceber como que todos esses filmes parece que estão falando sobre uma mesma coisa, mesmo que tenham textos direcionados, que tenham visualidades completamente diferentes, mas tem sempre um fluxo, assim, né? Um fluxo de água, um fluxo que caminha para conseguir conversar sobre todos esses temas que a gente vai identificando enquanto eu vou existindo, sabe? A gente vê essa relação de São Pedro também aparece muito lá em Recife, né? Acho que o trabalho de novo, né, do Mítice Queiroz, ele vai fazer um trabalho junto com a procissão de São Pedro, junto com os pescadores, lá em Brasília Teimosa, assim, né, no Pina, nessa comunidade. E eu fico pensando como, na verdade, existem algumas outras figuras, né, como o próprio Malunguinho, que é uma entidade muito forte, pensando em Pernambuco, que também carregam a chave, que também abre outros portais, né? E como tudo, na verdade, é muito múltiplo, né? Se a gente está falando aqui sobre, enfim, essas características dentro de uma relação da reverberação da cultura banto nesses dois territórios, os nossos territórios, o encontro entre eles, acho que mais do que qualquer outra coisa, e da potência, eu acho, de um fazer artístico que envolve uma pesquisa, né? E que envolve, por exemplo, você saber dialogar quando você chega em outros lugares, né? Por exemplo, como seria isso se tu tivesse, sei lá, em Cali, né, na Colômbia, e como isso poderia se reverberar em outros espaços, porque a gente tem muitos países, né, da diáspora, né? Se a gente for pensar assim, a Colômbia, Venezuela, Equador, Martinica, Guadalupe, em Haiti, República Dominicana, enfim, é uma infinidade, né? E claro que todos esses muito borrados com os povos originários, né? E entendendo que cada povo originário também tem uma relação cosmológica muito específica, né? A forma de nomear, a forma de fazer, de entendimento, que claro que algumas se encontram e outras também não. E aí eu acho que são essas diferenças e muitos outros povos também, né, que estão ali, esse entre-meio, que, enfim, é incrível, né? E aí eu acho que tem uma potência, pensando propostas artísticas, né? E principalmente quando a gente vai para um lugar, enfim, até de países africanos, quando a gente olha, né, e a gente vê, por exemplo, artistas do Benin, que a gente estava falando sobre, enfim, o próprio processo do Emanuel Araújo, né, que enfim, foi um artista e curador do museu que agora eu trabalho, né, lá em São Paulo, e como ele consegue conectar Haiti, Benin, Pernambuco através de visualidades, né, que ainda merecem uma pesquisa e desenvolvimento muito grande. E aí eu penso que não só teu trabalho, mas como de outros artistas, né, visuais, estão fazendo isso, que por muitas vezes a academia até deixou de lado, assim, né? Acho que a gente tem até uma grande produção pensando na musicalidade, que eu acho que é algo forte também do teu trabalho, né? Seja pelas loas, pelas toadas, né? Pelo samba, assim, tá dentro da tua conversa. Mas acho que a visualidade, eu acho que ainda é algo que a gente precisa se debruçar ainda mais, né? E aí tem elementos, né? Que eu acho que é importante também da gente situar, que um desses elementos seria, acho que o próprio calcário, que é uma coisa que a gente também já conversou sobre, assim, pensando na própria natureza, né, estrutura óssea, digamos assim, dos animais, enfim, de caranguejos, de conchas, enfim, dessas estrelas do mar, enfim, tudo isso, né, de como é que eles estão ali e ao mesmo tempo eles se quebram e viram areia, né, e viram também outro tipo de matéria orgânica. E ao mesmo tempo eles estão dentro do giz, da pemba, que eu acho que é um outro fazer teu, além do nadador, que é o ser pembeiro, talvez. E como é que isso se encontra, assim, né? Eu acho que é até interessante pensar nessas chaves que vão caminhar por esses tantos mundos, assim, que vão compondo essa diáspora, né? Que vão tendo esses pontos de entroncamentos ou não, porque cada território vai constituindo a sua particularidade, assim. E eu acho que começo pelas chaves, primeiro sabendo que eu preciso chegar em Recife levando uma chave,
Pelo respeito a Maluguim, ao próprio território, assim. E também entendendo que o calcário, assim como a chave, também é essa possibilidade de múltiplas conexões, né? Sim. Entre vários mundos, sejam visíveis ou não visíveis, mas também esses territórios que são tudo isso que a gente está falando da diáspora, assim, né? E eu acho que tem uma coisa muito interessante, assim, que o tempo todo talvez localize o meu trabalho em Vitória, mas também ele tem uma possibilidade de acontecimento em vários outros territórios, inclusive na própria Angola, que é a nossa principal matriz, assim, Sim. né? Pensando nas tradições de origem banto. A gente tem um processo de separação, digamos assim, dos continentes, e aí a gente então vai novamente falar dessas linhas que vão constituir, seja geopoliticamente, seja existencialmente, esses tantos lugares, assim, né? Mas antes desse acontecimento que fragmenta esses territórios, Vitória, ela está diretamente conectada à Angola, assim, né? Acho que talvez mais precisamente ao norte de Luanda, assim. E em conversas com outras áreas do conhecimento, assim, né? Pessoas da biologia, da oceanografia, elas vão identificar que uma geologia desse território do lado de lá do Atlântico é muito similar à geologia de Vitória, assim. E para mim isso é muito interessante, não do ponto de vista geológico, mas do ponto de vista do que a gente faz com esse campo de possibilidades. E aí eu acho que o calcário é um elemento estruturante, assim, né? Porque se a gente pensa que Vitória tem uma característica de um fundo de água, de uma composição de matérias orgânicas muito profundas, assim, né? Então você tem registros até históricos, né, desses naturalistas que vão passar pelos territórios fazendo essas descrições científicas, assim, né? E desde o século XIX tem esses relatos de corais mortos, né? Desses fluxos de calcário que vai compor esse lugar, assim, né? E aí eu penso sobre as violências, um lugar de amaldiçoamento, assim, mas ao mesmo tempo, se é um lugar que tem calcário, que tem muita matéria orgânica, é certamente um lugar de profusão de fertilidade, assim, né? É muito fértil, assim. E aí eu acho que o calcário ele vai entrando nesse lugar, sabe? Esse lugar que é entender essa dinâmica de Vitória, assim, mas é saber que Vitória está conectada a Luanda, que está conectada a Martinica, que está conectada a Santo Domingo, que está conectada a esses tantos outros territórios, assim, né? Então, tipo, a produção da pemba, desse ser pembeiro, que é entender isso e saber como que eu posso também espalhar essa pemba por aí, sabe? Seja naquilo que eu materializo, seja no próprio fluxo do meu corpo, dentro da água, indo por outros territórios e tudo mais, me parece muito fundamental, assim, né? Eu não poderia dizer que o meu trabalho necessariamente ele vai começar e terminar na pemba, assim, né? Porque é o princípio vital e ao mesmo tempo é a finitude de tudo, assim, né? É a presença física de toda a transmutação, assim, né? É aquilo que fica, assim. E aí vai justificar os encontros com as tartarugas, sejam vivas nessa vida dentro da água, seja com esses corpos que vão chegando através das correntes, seja os encontros com essas carapaças, essas poãs, esses corais, essas conchas, tudo isso que tem a demonstração viva da importância desse mineral para a diáspora como um todo e para os fundamentos de matriz africana, especialmente de origem banto. Olha, eu acho, assim, sendo muito sincera, que eu finalizaria com essa tua última, enfim, essa última fala, assim, né, que eu acho que traz muitas imagens. Eu sinto que eu sou uma coletora de imagens, de certa forma, é um pouco desse exercício na curadoria, enfim, tá ali conversando entre imagens. Eu acho que, não sei se eu tenho mais alguma outra pergunta, assim, também agora, não sei se tu quer falar mais alguma coisa, mas eu me sinto super, sei,
contemplada agora.